Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica, de Língua Portuguesa. Vamos então dar início a mais uma aula em vídeo. Então, meninos, o nosso conteúdo dessa aula é sobre parnasianismo e simbolismo, ok? Então, são apenas 5 questões, ok? De marcar X. Mas antes de ler as questões e marcar o X, você precisa ler o texto. O texto que é o suporte de apoio para que você possa entender o conteúdo, uma vez que são conteúdos novos, tá? E quando você for fazer a atividade, não precisa copiar os textos, os poemas, tá? Como está aqui. Mas você precisa, então, copiar a pergunta e a possível alternativa correta. Por exemplo, se você acha que a alternativa A, então você vai vir aqui e vai copiar a alternativa A. Não precisa copiar B, C, D e E. Entenderam? Então, são apenas 5 questões super fáceis, tranquilas, mas qualquer dúvida, podem me procurar no PV, tá? No WhatsApp. Vamos lá então, parnasianismo e simbolismo. Eles são conceitos, né, que parecem muito, sim, surgiram na França em 1866, tá, com a publicação da revista Parnasse Contemporain. Então, as duas escolas, elas não são iguais. Elas não têm o mesmo foco de aprendizagem, de ver a poesia, a arte, a literatura. Ambas vão seguir rumos diferentes, tá? Mas elas compartilham de uma mesma proposta. E essa proposta é o refinamento formal. O que seria isso? É basicamente a linguagem culta. Por exemplo, quando eu me lembro de WhatsApp, eu posso dizer que ela é uma linguagem culta, formal, refinada? Não. É uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, com abreviações, com códigos e assim por diante. Mas quando eu lembro de Machado de Assis, eu sei que ele tem uma linguagem muito culta, muito refinada, tá? Quando eu lembro de uma redação do Enem, por exemplo, eu vou me lembrar que é uma linguagem formal, refinada, ok? Então, quanto a isso está ok. Vamos lá então, diferença entre simbolismo e parnasianismo. Vamos lá então. Os escritores do simbolismo eram representantes de um grupo social contrário ao cienticismo, inseridos na segunda metade do século XIX. O objetivo principal era o resgate das características do romantismo. Nós estudamos no início do ano um pouco sobre o romantismo. Sei que vocês amam o romantismo, não é? Aquela questão do herói, do homem cortês, do romance, sabe? Do texto que tem uma sequência, que tem uma história, um desfecho surpreendente, enfim. Então, ele vai focar nessas questões, né? Quais seriam elas? Por exemplo, uma característica também que acontece muito no romantismo e também acontece no simbolismo. É o subjetivismo. Nós também podemos encontrar essa característica onde? Em vários poemas, onde o autor ele não expõe a sua opinião direta, ele diz, né, entre linhas o que ele quer expor. Então você precisa interpretar aquele texto no simbolismo e também no romantismo. Vamos lá então. Linguagem fluida, vaga, preferência pelo soneto, pela estética, né? Misticismo e realidade, então ele faz uma junção entre mito e realidade, verdadeiro e o não real. Pessimismo, interesse pelas zonas profundas da mente, gosto pelo mistério e pela morte. Então, olha só, esses três aqui, ó, eles vão também combinar entre si, tá?
retomada de elementos da tradição romântica, linguagem precisa, linguagem objetiva, linguagem culta e racionalismo. Então, o simbolismo pode ser basicamente tanto subjetivo ou também objetivo. Depende do autor, do que o autor quer nos mostrar. Entenderam? Vamos continuar aqui então. Olha só. Agora, a poesia simbolista, ela utiliza uma linguagem contrária ao do realismo, tá? Porque o realismo é basicamente o quê? Coisas reais, do nosso dia a dia. Ele vai denunciar questões sociais, ele vai expor quem realmente as pessoas são. Já o simbolismo é um nome, né? Já diz tudo, porque ele vai falar sobre símbolos, olha só. Metáforas, tá? Recursos sonoros. Então, seu principal objetivo na poesia é o quê? É o mundo interior. No realismo, é o mundo exterior, é denunciar as causas sociais, por exemplo. Já no simbolismo, o seu objetivo é o antissocial, é o, né, falar sobre si, conhecer a si mesmo, falar sobre sentimentos, ok? O parnasianismo, né, já por outro lado, ele defendia a arte pela arte. Então, o parnasianismo, ao contrário do simbolismo, ele não vai focar sobre questões da mente, das emoções, tá? Ele vai então focar sobre questões de arte, de vida, coisas mais concretas. Olha só, ele acreditava que não era meta da poesia retratar os problemas sociais humanos, mas alcançar a perfeição. Então, segundo o parnasianismo, a linguagem culta é essa perfeição que ele sempre irá procurar e também demonstrar em seus textos. Agora, algumas características. Arte pela arte, as rimas da poesia são bem raras, tá? Geralmente isso é mais comum para o lado do romantismo. O vocabulário vai ser sempre culto, porque para ele essa linguagem informal, né, da rua, do dia, no caso também basicamente essa linguagem que nós falamos na nossa casa com os nossos pais, nossos amigos, isso não está certo. Nós precisamos focar, né, sobre realmente a linguagem formal. Então, ele vai defender a linguagem clássica. Preferência pelo soneto e descrições, lembrando que o soneto ele é todo certinho, decassílabos, versos, estrofes, enfim, ele é todo conceituado, tá? Presença de mitologia greco-latina. Para terminar aqui então, a poesia parnasiana propunha um retorno ao clássico, tá? Porque, né, eles começaram a falar muito sobre romance, muito sobre o amor. E parnasianismo, desculpa, o parnasianismo, ele vem então dizer não, isso não está certo, vocês precisam retomar o conceito clássico da literatura, né? Literatura clássica, geralmente, ele era também fundamentado nas questões europeias, ficava muito sobre autores europeus, né? Agora a literatura brasileira era mais focada, mais simples, era mais algo mais sutil, tá bom? Então, olha só, primava pelos sentimentos contidos e temas como a natureza. Então, um dos focos dele também era a natureza, o amor, bem sutil, tá, gente? O tempo e objetos de arte. Geralmente, no parnasianismo, nós vemos basicamente questões de natureza, também questões de arte, ok? Então, meninos, a aula de hoje foi isso, tá? Tenham um ótimo dia. Se precisarem tirar alguma dúvida sobre esse conteúdo, vocês podem me procurar nas minhas redes sociais,
ok? E até a próxima!